Pode sentar, igreja. Glória a Jesus. Amém. Deus maravilhoso. Aí você abre a tua Bíblia em 2 Timóteo. Glória a Jesus. Segundo Timóteo, você abre aí a tua Bíblia no capítulo 2. Aí quando você abrir a tua Bíblia no capítulo 2 de 2 Timóteo, você vai colocar ela aberta no seu colo ou aí no banco, na cadeira do lado. Amém? Quem já fez isso? Já abriu, colocou no colo, colocou aí do lado? Agora levanta as tuas duas mãos para o alto. Amém? Feche os teus olhos e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aplauda ao Senhor, exalte a Ele com a tua energia, com a tua força, a qual o Senhor lhe concedeu. O Senhor lhe deu esse dia, esta manhã, onde as misericórdias dele se renovam, Senhor. E nós louvamos a Ti por isso e aplaudimos ao Senhor com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Então vamos lá para 2 Timóteo, no capítulo de número 2, uma carta pastoral que foi escrita por Paulo e dirigida para Timóteo, que era pastor da igreja na época e naquele lugar. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Verso 3: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Essas palavras, o apóstolo Paulo, irmãos, ele falou com Timóteo, que era o seu amigo íntimo, que havia aprendido muito com o apóstolo Paulo, era ali um discípulo do apóstolo Paulo, estava sempre junto com ele. Só que o apóstolo Paulo, ele foi preso. Ele já havia sido anteriormente preso, mas naquela outra prisão ele ficou em casa, né? Tinha um pouquinho mais de conforto, mas agora ele estava preso, nessa segunda vez, numa masmorra. Então ele já estava sofrendo os traumas e as dores da prisão naquele lugar. E o próprio Espírito de Deus já confirmava no coração dele que o tempo dele estava próximo, que já estava chegando o tempo dele descansar da labuta desse mundo e estar com Cristo para sempre. Então ele começa a falar com Timóteo, ele sabendo de como era Timóteo, um rapaz firme, cheio de fé, que aprendeu muito com os seus familiares, com sua avó, com sua mãe, mas que ele era um rapaz assim, um tanto quanto tímido, ele tinha certas dificuldades, e ali o apóstolo, como um pai da fé, ia ensinando, ia exortando, ia mostrando para ele como é que tinha que ser, e aqui ele tinha que falar, porque ele sabia que ele já estava próximo da sua morte. Tanto que lá, depois mais para frente, você vai ver no último
capítulo, né, da epístola de Paulo a Timóteo, ou carta a Timóteo, que vai dizer no verso de número 4, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele está se dando como exemplo: filho, esse é o momento de você ficar firme, porque eu estou perto de ser entregue e de partir desse mundo. E ele vai ensinar algumas coisas, e ele vai carinhosamente chamar o apóstolo, ou melhor, Timóteo, de filho. E aqui eu quero que a gente entenda que essas palavras que estão sendo ditas para Timóteo, dentro daquele contexto de igreja, como pastor, como alguém que ensinava as pessoas, como ensinava os cristãos, mas que a gente vai entender isso hoje como nós. É como se o apóstolo estivesse falando pelo Espírito de Deus para mim e para você. Independentemente do cargo ou do que a gente faz dentro da igreja, se eu sou diácono, se eu sou obreiro, se eu sou membro da igreja, não, é todos nós. Essa mensagem é para todos nós. Aleluia. O ancião, o jovem, todos nós. Amém? Então, quando nós estamos aqui refletindo um pouquinho sobre cada versículo, você vai entender: isso aqui é para mim, é Deus falando para mim. Amém? Então ele começa dizendo: tu, pois, filho. Ou seja, é como se Deus hoje olhasse para você e falasse: filho. E isso nos traz um conforto de que nós não somos simplesmente criatura de Deus, mas por Jesus nós somos feitos filhos. Então você está no aconchego da sua família. O Senhor te chama para uma proximidade, porque quando te chama de filho, Ele está te chamando para uma intimidade, para um achegar para perto. E isso é maravilhoso. Isso não tem preço. E tantos quantos estão aí no mundo sofrendo e nem sabe porquê, nem sabe como se livrar das labutas e dos sofrimentos, e acaba sendo sucumbido por isso, porque não consegue ou não ainda chegou a essa questão de ser filho de Deus, a esse patamar de ser feito filho de Deus. Então ele não entende e ele naufraga nas suas batalhas. Mas você é filho, você sabe disso. Você está aqui hoje dentro da casa de Deus, nesse domingo de manhã, onde você saiu da sua casa e você disse: vou buscar a Deus, vou ouvir a palavra de Deus, vou louvar, vou orar, vou buscar a presença do Senhor. Você sabe que você é filho, você sabe que Ele te chamou um dia, você sabe que Ele te fez de criatura filho por meio de Jesus Cristo. Então isso é motivo para que você hoje se alegre, que você regozije da presença de Deus. E o filho precisa ser o quê? Como está dizendo aqui o apóstolo, ele está dizendo: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Então ele vai dizer: olha, sempre busque a fortaleza de Deus. Os tempos que nós vivemos não são fáceis. Os tempos que nós vivemos são difíceis, porque há perseguição contra a igreja, porque há falsos mestres dentro da igreja, e os tempos são difíceis. Por isso ele aconselha: olha, se fortifique em Deus. Ou seja, hoje não é diferente para mim e para você, porque hoje, como é que não há perseguição? Existe perseguição. A gente tem uma certa tranquilidade, digamos assim, em cultuar a Deus. Mas existe perseguição. Muitas das vezes é uma perseguição velada, né? Escondida, meio que camuflada, mas existe perseguição. E a gente está ali sujeito àquilo. E ele está dizendo aqui também, há também falsos profetas, como a gente vê aqui no contexto dessa carta. E naquele tempo, onde as pessoas, falsos mestres, ensinavam coisas erradas e queriam que as pessoas, os cristãos, absorvessem aquilo.
e acreditasse naquilo como sendo certo. Então era um perigo muito grande dentro da igreja, tanto das perseguições externas, quanto digamos, perseguição mesmo, dentro da igreja, em ensinar o que era errado, o que Jesus não havia dito para ensinar. Então aqui ele vai dizer, então, a questão, Timóteo, é que você precisa se fortalecer. Se fortalecer na graça de Jesus Cristo. Então eu e você hoje precisamos nos fortalecer na graça de Jesus Cristo. E como é que eu me fortaleço na graça de Jesus Cristo? Como é que eu consigo isso? Eu estou de joelhos, orando, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, mesmo quando eu não estou aqui, mesmo quando eu não posso estar aqui sentado nessa cadeira ouvindo a palavra de Deus, mas eu estou na minha casa, eu tenho uma Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra do Senhor. Eu tenho um livro que fala das coisas de Deus, eu vou ler esse livro, eu vou ouvir um louvor, eu vou falar com Deus, eu vou estar em oração, eu vou jejuar. Então isso nos traz uma fortaleza de Deus para dentro de nós. Então, como igreja do Senhor, nós devemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém? E aí vai dizendo aqui, no verso 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. Então ele está dizendo, Timóteo, você aprendeu de mim. Agora você vai pegar o que você aprendeu e você vai passar para outras pessoas. Para homens idôneos, ou seja, retos, justos, fiéis a Deus. E você vai ensinar para eles e vai enviar eles para poder também anunciar a palavra de Deus. E assim somos nós. Nós ouvimos de Deus, irmãos, mas nós não podemos nos calar. Nós ouvimos a palavra de Deus e o que o Senhor espera de nós? Que a gente venha a transmitir ela. Nós ouvimos e nós vamos transmitir. Eu ouço a palavra de Deus e vou passar ela para outros à medida das minhas, claro, das minhas condições, do meu ambiente, da situação onde eu estou, nos lugares onde eu passo. Eu estou anunciando a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes alguém pode pensar assim, mas eu não sou um pastor, mas eu não sou um pregador, eu não sou um evangelista. Mas todo cristão, todo aquele que foi feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo, ele é conclamado a anunciar a palavra de Deus, a anunciar da maneira dele aquilo que ele entendeu, ele transmitir para os outros. Então ali dentro da sua casa você pode levar o evangelho de Cristo para aquela pessoa. Ali dentro da escola você pode levar a palavra de Deus. Ali no teu trabalho, nos teus vizinhos, você pode levar a palavra de Deus. Então, queridos, muitas das vezes o Senhor ele vai tocar no seu coração. Aí basta você entender, não, eu não sou pregador, tudo bem, mas eu posso anunciar a palavra de Deus. Deus, ele me criou, ele me salvou, ele deu o seu filho por mim, ele me deu uma boca, ele me deu entendimento para entender a palavra, e eu posso sim anunciar a palavra. Aleluia. De Deus. Então o Senhor vai falando, olha, você vai se fortificar em Cristo Jesus, ou seja, você vai cuidar da sua vida espiritual, e você vai também passar o que você sabe para os outros, porque a igreja é isso. Como é que a igreja cresceu? Lá no início, a igreja primitiva, ela cresceu, foi assim. Os discípulos foram, cada um para um lado. Grande perseguição, grande luta. E cada um para um lado. Mas cada um, para onde eles foram? Eles ficaram com a boca fechada? Não. Aonde eles chegavam, eles passavam algo de Deus, de Jesus, para aquelas pessoas. Ao ponto que muitos lugares, muitas cidades, muitas nações começaram a ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo. Amém? Então é um dever da igreja. E aí vai dizer assim no verso 3: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado. E ele está falando, olha, estou aqui preso e estou sofrendo a prisão. Estou sofrendo as consequências da prisão. Estou aqui padecendo, estou aqui em aflição. Mas você sofre também as aflições
como bom soldado. Eu estou aqui dentro dessa prisão com determinado tipo de sofrimento, por causa de Jesus. Mas o apóstolo, ele sabia, ele vai dizer, mas eu sei que você aí, na igreja, também está sendo afligido, também está passando por aflição, outro tipo de aflição, mas ela é por causa de Cristo. E a aflição que ele passava era as perseguições contra a igreja, e era também os ensinos dos falsos mestres dentro da igreja. Ele sofria aquelas aflições. E Paulo, ele sabia que as perseguições contra a igreja ainda iam aumentar. Ele tinha esse entendimento pelo Espírito Santo de que aquela perseguição, mais futuramente, ela ia ser maior ainda. E que os cristãos tinham que estar prontos para isso. E Timóteo tinha que estar pronto para isso. E eu e você, a gente não sabe como vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano. Como é que vai estar a igreja, como é que vai estar a situação no mundo. Porque o sistema do mundo, ele é totalmente anti-Deus e anti a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, contra tudo aquilo que se diz de Deus. E que a qualquer momento, Deus nos guarde, mas pode acontecer. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos dele. E o que acontece? O mundo não nos aceita. Então a gente não sabe se hoje nós estamos bem, mas amanhã podemos estar passando por uma grande perseguição, por uma luta maior do que a que estamos vivendo agora. Então ele está falando, por isso, Timóteo, você vai passar por essas aflições e por todas as outras que puder vir, sejam quais forem, seja do tamanho que for, você vai passar como um bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Então que o Senhor nos dê força e que busquemos realmente a graça dele, nos fortifiquemos nele para enfrentar tudo o que for necessário que a gente enfrente, com fidelidade a Deus, sabe? De uma forma fiel, ao qual possa honrar o nosso Senhor. E ele vai falar, faça isso, passe por essas lutas, por maior que seja, mas passe como um soldado. E como é que um soldado, no meio de uma guerra, como é que ele passa pela guerra, pela luta? Como é que você já viu muitas reportagens, você já viu no noticiário falar a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia, da guerra de lá Israel contra aquele grupo terrorista, enfim, você já tem uma noção. Como é que um soldado ele enfrenta, ele fica numa guerra? O soldado fica numa guerra alerta. O soldado ele fica numa guerra pronto para enfrentar tudo o que for. Ele fica atento. Ele fica ali preparado tanto para se defender como para atacar. Então ele está falando, você vai passar, vai, mas escuta, passa como um soldado. O soldado está ali, ele é o quê? Ele tem coragem, ele tem valentia. Está me entendendo? Para enfrentar a situação. Então assim, vai, mas vai como um soldado. Mas não um soldado de qualquer exército, mas um soldado do exército do céu, soldado de Cristo, um cidadão do céu. Você vai, e você vai enfrentar, e você vai vencer. E assim é você e eu, somos soldados de Deus. E como soldados do Senhor, nós recebemos uma missão. Essa missão de transmitir Cristo, e essa missão de estarmos realmente ali, independente da aflição, sendo quem nós somos em Cristo. O que é isso? Não se corrompendo, não se deixando levar pelas situações do mundo, mas ficando firme mesmo na aflição. Às vezes está passando uma batalha tão difícil e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas vamos buscar em Deus, vamos buscar essa fortaleza do Senhor, porque Ele vai nos ajudar a conseguir. Você fala, olha, está tão difícil que eu estou sendo impedido de servir a Deus, estou sendo impedido
de fazer a obra de Deus, estou sendo impedido até mesmo de estar na igreja. Eu falo isso por mim e eu sei que muitos dos irmãos também, muitas das vezes, passam por situação assim. Mas que a gente não venha desistir. O soldado não pode desistir. O soldado não pode olhar para trás. Se o soldado olhar para trás, ele pode ser atingido. Se o soldado voltar para trás, ele pode ser bombardeado, ele pode ser destruído. E nós estamos aqui para seguir olhando para Cristo, para seguir rumo ao Senhor, para seguir realmente em frente, sem olhar para um lado nem para o outro, e enfrentando a aflição. E ele diz, Paulo diz que ele não diz que é para ele fugir da aflição, é para passar por ela. Mas passe com valentia, como soldado, como alguém forte, como um guerreiro. Amém? O Senhor criou guerreiros. Amém? Cadê os guerreiros do Senhor? Deus de Deus. Há guerreiros do Senhor. A cada dia é você e Deus que sabe as lutas que você passa. Entendeu, igreja? É assim. Então aqui, ele vai dizer aqui, olha, verso 5. E se alguém... Ele vai dizer aqui 4, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então aqui ele vai fazer assim uma ilustração, usando, ele usou aqui o soldado, né? E também vai usar aqui o lavrador, vai usar aqui o exemplo de quem entra na guerra, enfim. E aqui quando ele diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então assim, o que significa embaraçar? Aquele que milita, não se embarace. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus, que está servindo a Deus, que está fazendo a obra do Senhor, que foi salvo pelo Senhor, está traçando um caminho, está na sua caminhada cristã. E ele está dizendo, olha, não se embarace com negócios dessa vida. Ou seja, eu e você não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Nada dessa vida pode ser tão importante quanto a minha caminhada cristã. Ou seja, eu não posso me embaraçar, significa misturar, como posso dizer, me perturbar, me atrapalhar com as coisas desse mundo. Ou seja, elas não podem me impedir de seguir o meu caminho. As aflições não podem barrar a minha vida. Eu não posso me deixar me emaranhar nas coisas do mundo, de forma que eu vou ficar amarrado e vou me perder no caminho. Não, eu preciso ficar firme no caminho. Amém? E diz aqui, e se alguém também milita, verso 5, não é coroado se não militar legitimamente. Se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui é um exemplo do atleta, digamos assim. Então, ele precisa seguir algumas regras daquele campeonato, aquilo que foi estabelecido, para que ele possa estar ali participando, competindo de uma forma justa, legítima. Porque se ele for contra as regras que foi estabelecida, ele vai ser o quê? Desclassificado. Então nós, como atletas de Jesus, nós precisamos entender isso. Eu não posso ser desclassificado. Eu preciso eu preciso correr essa carreira e chegar até a linha de chegada ali, mas de uma forma íntegra, de uma forma legítima. Ou seja, andando em santidade, em temor, em fidelidade a Deus. Mesmo com os pratos que o mundo oferece, mesmo com as situações que o mundo mostra, eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Eu vou militar legitimamente, de forma pura, me separando do que é mal, porque eu quero receber a minha coroa.
O atleta vai receber uma medalha. E nós, como cristãos, como atletas do Senhor, nós vamos correr essa competição em prol de uma coroa. E que coroa é essa? É a coroa da vida eterna. É a coroa que o Senhor tem para mim e para você, para aqueles que perseverarem até o fim. E essa coroa se chama vida eterna, se chama salvação. Amém? Então eu preciso perseverar nisso. E diz aqui também no verso 6, o lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a desfrutar do seu trabalho, o primeiro a desfrutar daquilo que ele plantou. Ou seja, o lavrador, ele trabalha. Eu e você, como servos do Senhor, nós somos como os trabalhadores da seara de Deus. E como esses trabalhadores, a gente precisa o quê? Trabalhar. Não esmorecer pelas aflições e desistir de tudo. Ah não, as aflições estão muito fortes e eu vou desistir. Não, não desista. Continue trabalhando. À medida que você pode, à medida que o Senhor confiou a você, que o Senhor espera de você, continue trabalhando. Não pare, não decepcione o Senhor. Persevere. Sabe por quê? Porque há uma recompensa. Porque o trabalhador, ele trabalha lá no campo, ele planta, ele ara a terra, ele trabalha na terra. Em prol de quê? De que ele venha ter uma recompensa depois. Que é o fruto do que ele plantou. Que vai o quê? Trazer sustento para ele, vai trazer alegria para ele. E assim mesmo somos nós, trabalhadores da seara de Deus. Que a gente venha perseverar e não se deixar levar pela aflição. E não desistir. E até o fim, por essa recompensa. E que recompensa é essa? É a recompensa da vida eterna também. Amém? Então assim, eu vejo o conselho de Deus nesses poucos versos, nesses poucos versículos, em que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, em que hoje Deus está falando para mim e para você. Você é o meu soldado. Não me decepcione. Você é o meu atleta. Não me decepcione. Você é o meu lavrador. Não me decepcione. As aflições, elas vêm. E Jesus disse, elas vêm. E ele disse, olha, mas tem de bom ânimo. E o que é que eu preciso nessas aflições? Nas lutas do dia a dia, nas questões da vida, nas perseguições. E muitas das vezes que a gente vê que existe sim, muito falsos ensinos. E para que eu não me iluda, não me engane, não caia nessas ciladas. Então eu tenho que estar atento a tudo, o tempo todo. São aflições dessa vida. Mas o Senhor diz na sua palavra, seja meu soldado, fiel, forte, corajoso. Seja meu atleta, preparado, que não se deixa levar, que não quebra as regras, mas que vai até o fim. Seja o lavrador, aquele lavrador que ele trabalha na obra, que ele faz a obra. Por quê? Porque há uma recompensa, porque há uma coroa te esperando. Tudo vale a pena, irmão, tudo vai passar. Por mais que seja dolorido, mas vai passar. Amém? Eu falo isso pelas minhas próprias experiências. E eu sei que você tem as suas experiências. E a gente sabe que vai passar. E o que o Senhor quer é que a igreja não desista. Que a igreja não recue. Então você, como igreja de Deus, como serva do Senhor, seja esse soldado forte. Porque é a força de Deus para você. Seja esse lavrador firme, que trabalha, porque há uma recompensa para você. Seja esse atleta firme, que compete, que vai até o fim, porque Deus ele tem uma coroa para te dar. Amém? Então que a gente guarde essa palavra no nosso coração, que ela seja edificante para a nossa fortaleza espiritual. Amém, queridos? Em nome de Jesus. É isso que o Senhor trouxe assim, para passar para a igreja. Que o Senhor tome posse dessa, que o Senhor nos abençoe e nos faça tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade.